Bem, vamos lá, um vídeo gigante, vai dar muito trabalho mesmo para editar e postar. O vídeo do canal Matheus, o vídeo Fate, resumão, parte 1. Eu vou tentar trazer mais de uma parte em um vídeo, mas esse aqui não vai dar não, eu vou ter que fazer separado. Porque é quase 6 minutos. Se eu vou fazer com outra, fica mais de uma hora. Ah, foda-se, vou botar a parte 1 e parte 2. Qualquer coisa eu pego vários vídeos de 20 minutos, junto tudo e formo um vídeo de uma hora. Desculpa o estigamento, eu me empolguei. Vamos lá, carregar. Pronto. A internet não tá colaborando hoje. O vídeo vai ficar gigantesco, mas não posso fazer nada. Se a internet fica caindo, fica dando problemas técnicos. Aqui eu pago essa merda de internet de 40 GB, de 40 mega. Se não pega, vive caindo. Paga essa merda de internet pra quê? E antes que ligar porque o seu negócio é velho, sei lá o que. Também não tá pegando no meu celular. Se fosse já, não sei o que, notebook é velho, não tá ligando dele pra isso. Não tinha nada, mas também não pega meu celular é novo. É modelo caro ainda, que eu tô pagando até hoje. Figurativamente falando, foi pagando até hoje. Vamos lá. Instantinho, só alguns segundos. Pra ninguém saber a senha da internet daqui. Eu devia processar essa porcaria de internet. Fica toda hora caindo. Foi. Foi? Foi. Fala pessoal, Vamos lá. começar aqui Começando mais o uma série vídeo no em canal 3. Pichar e Chumido. Em Conferir, comemoração aos caiu. nossos 300k, eu decidi 2. trazer uma série Conferir de de novo, resumos caiu. de vários animes que estão fazendo nesse ano. É, 10 hoje tá anos ruim. do seu lançamento. E o primeiro aniversariante da nossa lista é ninguém menos que o nosso querido Fate Zero. Só que por ser uma obra que eu já queria Tá bom, trazer não? pro canal faz tempo, eu vou acrescentar um bônus pra você. Em vez de falar só do Fate Zero, eu vou falar sobre todos os Fates da saga principal, que são tipo a porta de entrada pra essa verdadeira loucura cronológica. É, não tá bom não, vou ter que pausar e voltar depois. E roteirizar tudo, tipo, Vamos lá, passei um mês retornando. inteiro trabalhando nisso, velho. Mas como eu já Gravar disse, até esse onde o vídeo especial tá é um agradecimento ao apoio carregado, vamos lá, do canal, eu sou muito grato por isso, resumão, sempre me sinto mais vídeo motivado a Matheus, trazer vídeos melhores e mais resumão de trabalhados Fate, como esse. parte 1. Então muito obrigado, pessoal. Começando. Chega de enrolação porque eu não gosto não. E Vamos vem lá. comigo, pois agora nós iremos embarcar Em no 3, universo 2, de 1. Fate. Assim como praticamente todos os Fate, Fate Zero fala sobre a mesma coisa, a guerra pelo Santo Grau. Uma batalha mortal entre 7 magos que irão invocar 7 espíritos heróicos para lutarem ao seu lado. E a dupla de mago e espírito heróico que sobreviver até o fim, irá ter o direito de fazer um pedido ao cálice sagrado. E Fate Zero acompanha os acontecimentos da 4ª edição da Guerra do Santo Grau, pois ela já rola há alguns séculos já. Esse confronto ocorre ali na cidade japonesa de Fuyu, que ele praticamente funciona como um ritual para invocar o grau. Os fundadores desse ritual são 3 antigas famílias de magos, os Aizen, os Tosaka e os Matou. Essas famílias criaram esse ritual com o mesmo objetivo, alcançar a raiz, que é a fonte de todo o conhecimento do mundo e o grande objetivo de vida de todos os magos. O ritual nas primeiras versões estava longe de ser algo perfeito, e por causa disso, desde o primeiro ritual de invocação do grau, houveram erros que fizeram ele nunca ser concluído. Sim, eu disse primeiro ritual e não primeira guerra, pois nas primeiras tentativas ele era apenas um pacífico ritual
ritual em busca de conhecimento. Também tem que Diversos fatores reagir fizeram o grau não aos ser rap invocado do com sucesso nas Fate. edições passadas. E por isso Gilgamesh, muitas alterações tiveram que ser feitas Ati. no modelo do ritual para que ele tivesse sucesso. Ou será que eu já vi Alterações Ati? essas que Depois eu foram vou procurar. tantas que acabaram transformando o pacífico ritual em busca de conhecimento Cara, em uma save. fodendo rinha de magos com figuras históricas. E aqui estamos nós para mais uma edição dessa rinha mágica. Vamos começar apresentando os escolhidos pelo grau para participarem dessa quarta guerra. Começando pelos heróis da história, os Iceberg. Eu particularmente chamo eles de afobados da Guerra do Grau, porque toda guerra esses filhos da puta inventam uma estratégia maluca para ganhar o copo sagrado e no fim cagam toda a guerra. O Merlin Na deve ter guerra isso, ele passada tá, sei lá, invocaram um quantos servo anos. de uma classe proibida. Vai dar ruim não. Confia, família. Deu tão ruim que o copo sagrado que a antepassada dele se matou, literalmente, pra poder criar, acabou ficando corrompido. Agora nessa guerra os caras contrataram um assassino de magos pra lutar uma rinha de magos. Vai dar merda? Vai dar não. Confia, família. Logo em seguida temos a família Tosaka, que tem como mestre da vez o seu atual patriarca, Tokiomi Tosaka. Ele é o riquinho Vamos lá, das três pausar. famílias e uma figura controversa. Retornando. Pois você pode ao mesmo tempo chamá-lo de belo pai e ao mesmo tempo de pai cuzão do caralho, tá? Para explicar isso, temos que apresentar o próximo mestre escolhido pelo grau, Caria da família Matou. Durante essa guerra, os Matou não são tão muito caro, importantes, peraí. eles são bem mais ativos Ponto. na próxima guerra. Inclusive, eles nem queriam participar dessa quarta edição. E, ao passar dos anos, foi perdendo seus descendentes com afinidade com magia. E é aí que entra essa garotinha na história, Sakura Matou. Inicialmente, a Sakura não pertencia à família Matou. Na verdade, ela era a segunda filha do Tokiomi Tosaka. Só que, como eu disse, os Matou estavam meio mal da Literalmente. no quesito de descendentes fortes com magia, e foi então que o patriarca da família Matou, o Zouken, pediu ao Tokiomi a guarda da sua filha para ela se tornar a nova futura herdeira da família Matou. E o que o pai Mas dela não foi fez confia. foi lá e deu a própria filha pro velho no maior foda-se. Mas quem dera esse fosse o maior problema da vida dessa menina aí. É agora que entra o Caria Matou. Caria desde cedo saiu de casa vazado porque não concordava com as práticas da família. E que práticas da família eram essas, Mateus? Em suma, eles têm um porão cheio de vermes e esses O único vermes cara, são gente criados boa que para merecia trabalhar vencer nos uma guerra e corpos morreu. dos magos da família. Eles Opa, esse desenvolvem cara tem os spoiler. circuitos mágicos do mago e auxiliam na produção de mana. Falando assim nem parece tão mal, né? Mas a questão é que, para esses vermes desenvolverem seus circuitos mágicos, eles precisam entrar dentro do seu corpo. Sim, entrar no corpo. Das maneiras mais nojentas e dolorosas que você puder imaginar. Bem, acontece que o Caria estava chegando de viagem em Fuyuki e ele acabou se encontrando com a esposa e a filha do Tokiomi, que inclusive era a crush dele na infância. E quando ele pergunta onde está a Sakura, a mulher revela que o marido passou a guarda dela para a família Matou. O Caria volta para a mansão da família a fim de tentar tirar a Sakura de lá, né? Mas infelizmente o Zouken revela que a menina já começou seu treinamento no porão dos vermes há muito tempo. Mesmo assim, ele se oferece para lutar na Guerra do Santo Grau para realizar o desejo do pai, um homem que cegamente deseja alcançar a imortalidade, e em troca de vencer a guerra pro velho, o Caria quer que ele liberte a Sakura da família Matou para sempre. Bem, esses foram os representantes das três famílias fundadoras, mas como eu disse mais cedo, na Guerra do Santo Grau são escolhidos 7 mestres. Ou seja, agora começamos com os outros 4 escolhidos pelo grau. Vamos começar indo para Londres, para uma das instituições de magia mais renomadas do mundo de Fate. A Pela Torre do pele, Grau. pela boca, É de lá que o grau pelos escolhe mais 2 orifícios, mestres para todos os lutarem na sua orifícios. guerra. O primeiro é o mestre da própria É. instituição. Quem Todos era um os herói? lugares. Ashiborei. Na Essa casa. porra de nome é mais difícil de falar que ácido desoxirribonucleico foi pela primeira vez. E o outro escolhido pelo grau é o aluno do Erumerói, o Eiba Berubeto. Os dois têm uma certa rixa nas opiniões ali na instituição, porque o Eiba acredita que através do esforço, um mago de uma linhagem não muito longa pode chegar no nível de magos de linhagens antigas. Já o Erumerói acredita que quanto maior a linhagem de magos, mais forte eles serão, sendo essa última a teoria mais aceita dentre os magos. E os próximos dois são grandes surpresas dessa quarta guerra, pois um é um psicopata aleatório que o grau escolhe como mestre na última hora, porque não tem mais ninguém para botar, e o outro, esse sim sendo uma surpresa de verdade, Kirei Kotomine, filho de Luise Kotomine, o padre que irá supervisionar a Guerra do Grau. Ah, eu esqueci de citar isso antes. É que a igreja, em Fate, é uma organização que supervisiona ali a Guerra do Grau, sabe? O papel dela é garantir que o ritual seja finalizado da forma correta e que, principalmente, toda a guerra ocorra da maneira mais discreta possível. É aí que a safadeza entra em cena. Acontece que a igreja e a família Tosaka têm uma ligação bem próxima há muitos anos, o que não é algo muito comum, pois em Fate, a igreja e a associação dos magos são tipo Palmeiras e Corinthians, sabe? O Astro
tá pra ir pra povoar isso. Só que o supervisor da guerra, Nada! Luiz, explica que os Tosakas são os únicos dentre as três Intenção famílias péssima, eu sei. fundadoras que ainda buscam alcançar o nobre objetivo que originou o ritual, que era alcançar Falei a dele raiz. porque Então, lá a igreja irá eles prezam muito a secretamente linhagem, apoiar o sanguínea, Pokémon sei lá o para quê. que o grau, né? E o Kirei Nobreza, irá usar poder seus herdado, poderes de mestre e ele para não ser nada facilitar e ainda mais a bota vitória um do pra mamar. patriarca dos Tosaka. Que bela Figure- surpresa, hein? Grande figure- palmolhagem esse tal de figure- Kirei aí. Calma, menino Ban. É verdade que o Kirei inicialmente Figurativamente falando. O Astro não se interessa por isso, ele só gosta da irmã. Justiça então é normal da que você pense feira. isso sobre ele. Porque a Mas feira fez pode comida ter pra ele. certeza que mais pra frente esse cara Ele vai é. sofrer. Lembra um pouco o Astro no início. Perdeu a esposa faz pouco Astro não. tempo. Espero Naruto que no não início. dá pra- Que ele sabe a diferença de amar a comida e amar uma pessoa. Ele ama a comida que a feira faz, ele entende isso como amar ela. Bem, com Tem todos até os no competidores Naruto, tipo, apresentados, né, vamos The Last agora à fala sobre isso, invocação dos que a servos Sakura de cada um. Os sete fala que o servos Naruto da não sabe a guerra diferença do entre Grau amar uma comida e amar uma são separados pessoa. em sete classes A mesma coisa eu acho. E essas classes são Ele confundia identificadas amar a comida para os que a espíritos feira heróicos faz do com Zari. amar a Pois se o feira. inimigo E é por isso que ele souber casa a com ela. realidade de um determinado Isso ainda servo, deve é ser só o ele mais dar uma envolvido no anime. pesquisada na Wikipédia que tu vai Quando descobrir voltar. qual é o ponto fraco daquele determinado herói, tá ligado? E todos os O mangá espíritos tá heróicos bem aí, invocados hype. podem ser tanto do passado, do presente ou até mesmo O atual do momento. futuro. E eu Então, não sei começando como pelo tá aquele servo Seiba, o espírito heróico da espada. Emiya Kiritsu, o assassino de magos que irá representar o Zaifer, recebe como catalisador O Kirei é de emo. invocação um item extremamente raro, Avalon, a bainha da espada Porque do não tem esse tipo de emo, famoso aí. mas E ele é rapidamente explicando aqui o que é um catalisador, é um item que, se tiver uma ligação com a figura que você está tentando invocar, as chances dela ser invocada aumentam pra caralho, sabe? Por exemplo, se tu quiser invocar o Ayrton Senna como seu servo, tu poderia usar como catalisador o capacete dele, sabe? Kiritsu, acompanhado da sua esposa, Airi, finalizam o ritual e do meio do círculo mágico surge ele, o grande rei, o grande espadachim. É ele, Kiritsu? Sim, Airi, é o rei Arthur. Pera, você é uma Aham, exatamente, é só pesquisar na Wikipédia. Você é Como machista, morreu tal herói. servo da Ah, classe então fez Águia, assim porque eu parece posso um matar garoto ele. falando. O espírito heróico do arqueiro é invocado pela família Tosaka e eles foram além, meus amigos. Tokiyumi usa como catalisador o fóssil mais antigo da pele de uma cobra. E com ele é invocado ninguém menos que o primeiro herói, o rei dos heróis, o rei da Babilônia, Gilgamesh. Usou quem preparou para o Karya o servo da classe Berserk, o espírito heróico putaço da vida. Eles são heróis que encontraram nas suas histórias ou lendas a loucura e a fúria. Já o Eiba acaba furtando o catalisador que o Erumero iria usar na invocação do servo dele e se torna assim o mestre do servo da classe Rider. Devido ao furto, o Erumero consegue outro catalisador e invoca como servo o espírito heróico da classe que morre para a própria lança. E por fim, um psicopata lá invoca no full aleatório o espírito heróico da classe Caster e o Kirei invoca como seu servo o espírito heróico da classe Asashi. Enfim, com todos os espíritos heróicos invocados, agora é hora de entrarmos nela, meus amigos. A quarta rinha do copo sagrado. A Guerra do Santo Grau se inicia oficialmente quando o último servo é invocado. E para surpresa de todos, o primeiro a fazer seu movimento é o nosso menino Kirei, que dá uma ordem inesperada para o seu servo. Elimina Acha? Tosaka Tokiomi. Ué, mas vocês Bah, não acha? era aliado? Não somos mais. Mas e se o Archie aparecer? Ele não vai dar trabalho. Afinal, eu confio em você, meu leal servo. Mestre. A classe dos assassinos nessa guerra é a mais Dois fraca terços no nível de Deus poder, por e isso um a terço melhor humano. estratégia para ela seria usar Ele sua saía na porrada força com e Deus no para tempo tentar dele. atacar de surpresa, Ele o se mestre achar o maioral não não é à toa, serve. não. Mas como Ele o próprio pode. Kirei botou fé que Gilgamesh o é Archie não Gilgamesh. seria problema para o Assassin, o bicho foi full motivado para tentar passar pelas barreiras da mansão dos Tosaka, no maior estilo Leon passando de boa pelos lasers do Resident Evil 4. Só que no momento que o Assassin chega perto da mansão, foi fácil. Ô, vacilo. Chamei ele assim. Sim, meus amigos, em um piscar de olhos, o Assassin foi simplesmente metralhado pelo fantasma nobre do rei da Babilônia. Ah, Você pode achar assim explicar como também ninja. o que é um fantasma nobre. A Em inspiração suma, dos- eles são os ele mata uma ultimates maciota. do servo. São tipo a grande arma secreta do Fala espírito nisso, herói, sabe? E esses em janeiro fantasmas sai só nobres a- são um reflexo da história ao ou da outro lenda capítulo do seu daquela mangá, determinada Matheus. figura. Sendo que Matheus. ele pode ser desde uma magia Eu sei que até você vê mesmo todo- uma você arte. consegue agora, bem se serve humilde, fora gente da boa, e guerra, vê o todos Kirei os vai canais até a que te igreja de reagem. Fuyuki pra Então eu encontrar queria o seu saber pai. Ele está ali atrás de se vinha aqui refúgio, nos pois a comentários, não igreja sei. é uma zona neutra na guerra do Se em Santo Grau. janeiro É um lugar onde não ou pode haver março derramamento sai de sangue, o sabe? capítulo do Mas seu é aí mangá. que está a Eu pegadinha. acompanho lá. Quando o Kirei
Kirei entra na igreja... Eu criei duas contas pra poder ver, porque eu criei uma, eu esqueci a senha e toda depois criei aquela outra. parada do Pra céu poder dele ver ser seu mangá. capturado pelo Gilgamesh. E ele pedir asilo na igreja foi tudo uma pegadinha hardcore, meu irmão. Pois agora que os outros mestres acham que ele está fora da guerra, ele poderá focar em auxiliar o Tokiomi sem se preocupar de estar sendo vigiado. E como ele vai auxiliar o companheiro dele? Claro que com seu servo. Sim, exatamente o que vocês estão vendo, meus amigos. Aquele Assassin que foi capotado pelo Gilgamesh era apenas um dos 100 servos do Kirei. Ao contrário dos Boa. servos, o Assassin da Quarta Guerra não é apenas um, mas sim 100 servos. E esse é o fantasma Foi muito nobre rápido. dele. Aquilo é a personificação Estupidamente bem da animado. 100 personalidade do assassino Bom, gosto de Hassan, chamar. o famoso criador da Ordem dos Assassinos lá das Arábias. Mas já vou avisando aqui para não se iludir com o número do servo não, pois em quesito de poder, eles são infinitamente... O motivo pelo qual fracos são do que os servos. chamados A de sorte do Kirei é que lendas. nessa guerra, o É a marca propósito registrada dos deles. seus servos é espionar e juntar informações para ajudar na vitória do Tokiomi. Então, de certa forma, para o papel que eles estão sendo designados, podemos dizer que eles são uns servos muito bons, sabe? Muito obrigado. Bem, os outros mestres ficam sabendo da derrota do Assassin do seu mestre e com isso a maioria já começa ali a reunir informações sobre os outros servos. Claro, todos menos a Saber, pois ela tá dando um rolê na praia com a esposa do Kiritsu. E sim, o rei Arthur enfeite na verdade é uma mulher. Ela se chama Rainha Artúria Pendragon e esse passeio na praia aí logicamente tem um propósito. A Saber está andando com a Aire para que os outros mestres achem que ela é a sua verdadeira mestre. E onde está o Kiritsu, Mateus? Ah, meu amigo, lógico que se preparando para a guerra. O Kiritsu se encontra ali com a sua assistente, Maia, e ela Eu já não tô o obrigado, atualiza não tô ali brincando sobre a com isso. situação do Assassin do Só seu deixa um cara. mestre. Porque esse cigarro quebra cara. Eu não Caso, quero quebrar teoria, cara. né? Além de trazer todo o arsenal De que novo. ele vai precisar para esbagaçar com os outros membros. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, legal essas armas aí, mas cadê os livros de magia, cajado, crucifixo, sal grosso? Afinal, cadê assassino de mago, né? Mas é aí que está a questão. Enquanto o poder dos inimigos deles são tipo poderzinho, bola de fogo, gelinho, o poder do Kiritsu, fala. O cara virou o assassino de magos na base do Metal Slug. E a explicação para isso é que os magos treinam a vida toda para se defender de outras magias. E por causa disso eles acabam esquecendo do mais básico de tudo, que é no mínimo ter uma magia com o código do colete do GTA San Andreas, para se defender de armas de fogo comum, sabe? E esse é o modo como ele e a Maia vão agir nessa guerra. Eles vão agir nas sombras e usarem de todos os métodos para eliminarem os mestres, enquanto a Saber e a Ari vão tentar cuidar do servo. E falando nelas, as duas estavam de boa andando pela praia quando do nada sentiram a presença de um outro servo vindo de um porto ali perto. E ao que tudo indica, ele está chamando a atenção delas de propósito. Bem, é nesse porto que conhecemos praticamente todos os servos dessa quarta guerra do Santo Grau, pois todos eles acabaram sendo atraídos pela luta da Saber com o outro mestre que estava tentando chamar a atenção dela para o porto, né? Quem chega primeiramente no porto é o Eiba, juntamente com o seu servo Ryder, e o espírito heróico, bem antes de citar o seu nome, já acaba entregando a sua identidade só por ter falado a sua clássica frase: "E aí, família? Bora juntar?" Sim, meus amigos, o servo da classe Rider é ninguém menos que o antigo rei da Macedônia, o rei dos conquistadores, Alexandre o Grande. Quem também chega ali é o Atia, que vocês já sabem bem que é o Gilgamesh, não é mesmo? Mas o maior mistério de todos os servos continua sendo o servo da classe Berserk, que está com a aura negra ali para esconder a sua real identidade. Aí eu acabei esquecendo de falar sobre o servo que juntou todo mundo ali, que tava chamando a atenção, né? O espírito heróico da classe que morre para a própria lança. Não tem graça, cara. Ele teve uma breve luta contra a Saber, onde revelou ali seus dois Atividade. fantasmas nobres. O primeiro sendo uma lança vermelha com a habilidade de perfurar magia, e o segundo sendo uma lança amarela que tinha a habilidade de causar feridas incuráveis no inimigo. E a Saber descobre esse último fantasma nobre da pior maneira, tendo um nervo do seu braço esquerdo perfurado pela lança e fazendo ela não poder lutar com as duas mãos. Mas é exatamente por ter mostrado os seus dois fantasmas nobres que a Saber finalmente descobre a real identidade daquele guerreiro. Não há dúvida, és Diromundo Odina. Vejo que Eu não acho que dá. conhece a minha. Cara, que roubou a mulher do próprio Até o chefe. final pra É, carregar. roubar o país dos outros eu até entendo. Agora roubar a mulher aí é vacilo demais, viu? E tudo que existe nesse mundo pertence apenas a mim, mas a esposa dos outros, isso só vacilão pega. Espere um momento, eu só fiz uma vez e foi por amor. Lança, se isso é verdade, porque você tem uma skill chamada Pô, comedor velho. de casado. Não é culpa minha, foi o Grau que me deu essa skill, eu juro. Decepcionante demais, Diromundo. Um cavaleiro jamais deveria ficar com a mulher do seu senhor. Não concorda, Berserk? Segundo ele é pausa, cara. Berserk?
Enquanto os servos estão julgando o Diromundo, o Quiritos e a Maia já estão ali escondidos com as snipers à procura dos mestres dos servos para abatê-los de surpresa. Porém, no meio da sua procura, ele acaba achando algo inesperado, um servo assassino. É a partir desse momento que o nosso menino Quiritos já começa a desconfiar que talvez a igreja esteja cobertando o Kirei por algum motivo. Bem roubado. Voltando para os nossos servos, o nosso menino Weiba acaba sendo confrontado pelo herói. Afinal de contas, o moleque acabou furtando o catalisador que o cara iria usar para invocar o Alexandre, né? Ele intimida o moleque e ameaça perguntando de quais maneiras ele desejaria morrer. E o Weiba, sendo o famoso cagão, fica acocado ali e começa a se desesperar e a chorar. Só que aí que o Alexandre vai e defende o seu mestre. Então era você para ser o meu mestre? Sim, era um mestre. Pois saiba de uma coisa, você acha que meu mestre é só um magricelo? Eu concordo. Ele é um cagão do caralho? Claro que sim. Ele é um adolescente carente da porra, mas eu não tenho dúvida disso. Mas pelo menos ele não tá ficando careca. O que achou do meu discurso, garotão? Levantou o seu astral? Pode ser. Bem, o Gilgamesh tem um breve combate com o Berserk, e o motivo deles terem lutado é até cômico. O Gilgamesh tiltou porque o cara tava olhando pra ele. Tipo, o Gilgamesh é um cara que, tipo, se tivesse andando num carnaval e alguém pisasse no pé dele, ele matava, sabe? E é nessa cena que conhecemos tanto o fantasma nobre do rei da Babilônia, quanto o fantasma nobre do herói louco. O fantasma nobre do Gilgamesh se chama o Portão da Babilônia. E ele consiste ali em portais dos quais o rei dos heróis pode lançar nos inimigos todos os tesouros que ele reuniu em vida. E caso vocês não saibam, Gilgamesh tem um título de rei dos heróis, porque a maioria dos fantasmas nobres dos outros servos são na verdade réplica das armas que o próprio tinha no seu cofre sagrado. Já o fantasma nobre do Berserk é igualmente apelão. Na verdade, ele pode ser considerado o grande inimigo do Gilgamesh, pois o fantasma nobre do Berserk é qualquer coisa que ele toque. Simplesmente assim. Bem, o rei dos heróis acaba se retirando do campo de batalha a mando do Tokiomi, que usou até um selo de comando para forçar ele a se retirar. E o que é um selo de comando, Matheus? Bem, menino Ban, cada mestre recebe 3 selos, e eles são praticamente a prova que você é um mestre na Guerra do Santo Grau. Você pode usar esses selos desde para trazer o seu servo instantaneamente para sua frente, tipo teleportar para sua frente, ou você pode usá-los para tipo forçar o seu servo a fazer uma coisa que ele não faria por vontade própria. E falando em selo de comando, o Erumerói também usa o seu selo no lance. Porém, não foi para que ele recuasse como Gilgamesh, mas sim que ele atacasse covardemente a Saber, já que a mesma estava lutando contra o Berserk. E o Berserk nem estava lutando contra a Saber por ordem do mestre dele, sabe? Ele simplesmente ficou incontrolável depois que olhou para ela e partiu para cima dela com tudo. Felizmente a luta é parada pelo Alexandre, que atropela o Berserk com a sua carroça de bois ali, e avisa ao Erumerói que se ele continuasse manchando a honra do Lança daquele jeito, usando o selo de comando para fazer ele agir como um covarde, o mesmo iria se juntar com a Saber para eliminar ele da Guerra do Grau. E por causa disso, o Erumerói pede que o Lancer recue, e dessa forma a batalha é finalizada sendo uma baixa, porém com o braço esquerdo da Saber inutilizado. Bem, vocês não sentem falta de ninguém, não? Não tava faltando ninguém roubado pra caralho. Posto, não? Saber, Lancer, Aichi, Rider, Berserk, Assassin... É esse que é o carioca. O Caster, pô. Mas o nosso Pegou, ancestral roubou, do Everson roubou. Zóio aí, apesar de não estar lá no brincadeira. porto, ainda assim ele estava assistindo a luta através do seu globo mágico. E o Caster ficou bastante interessado na luta dos espíritos heróicos ali, quer dizer, não na luta, né? Ele ficou interessado foi na Saber. Por causa disso, ele rapidamente sai procurando por ela em todos os lugares, até que cruza com ela no meio de uma estrada. Quem és tu, homem zoiudo? Não te lembra de mim? Eu nem te conheço? Olha aí para esses olhinhos lindos, você não esqueceria deles. Eu sou Arthur Pérez. Não, você é... Eu não sou a porra da Violet Evergarden, caralho. Todo dia essa porra. Mas eu ia dizer Joana Dark. Perdão. Acabei me exaltando. Enquanto a Saber tenta dialogar com seu mais novo fã, o Quiritos e a Maia saíram para procurar o mestre do lance. Lembra que a Saber não pode lutar com o braço esquerdo por causa do fantasma? Então, para essa maldição ser quebrada, o Lancer precisa ser derrotado. E por isso o Quiritos localiza o prédio onde o Erumerói está hospedado ali e começa a executar um plano de eliminá-lo. Inclusive, ele não é o único que está no prédio. Sua esposa, Solai, também está acompanhando ele. Ela está servindo como uma segunda fonte de mana para o Lancer. E atenção para esse olhar dela para o Diromundo, pois logo ele irá culminar em uma grande desgraça. Bem, não demora muito e as primeiras ações do Kiritsu chegam até o Erumerói. Um estranho incêndio começa a surgir nos andares inferiores e faz com que todos os moradores comecem a evacuar o prédio. Só que o Erumerói vê aquilo ali com uma grande piada. É meio saímos daqui, querido. Minha querida Solai, não há com que se preocupar. Eu usei todos os meus conhecimentos para espalhar armadilhas, fantasmas e portais para outros mundos nos andares inferiores.
Como esse idiota iria me vencer? Bomba! Sim, meus amigos, o Kiritsu simplesmente botou o prédio inteiro abaixo. Com certeza o Erumerói não esperava por essa. Mas infelizmente, ele não foi o único que recebeu uma surpresa. Enquanto o Kiritsu conversava com a Maia, ela era atacada por alguém. E quem é esse alguém? Kirei, meus amigos. E é a partir daqui que as ações do nosso padre Wolverine começam a surgir com mais frequência. O Kirei não está ali porque seu pai ou o Tokiomi ordenaram. Ele está ali por pura e exclusiva vontade própria. Ué, mas ele não era um cara sem objetivo, Mateo? Depois eu aumento meu áudio da edição. Isso era o que pensávamos. Guarde bem essas ações dele, pois elas irão fazer mais sentido mais pra frente. Bem, no fim, a Maia consegue fugir do padre com a ajuda do Kiritsu, e após isso o Kirei retorna para a igreja com a informação nova que seus assassinos coletaram. Eles conseguiram localizar o esconderijo do Caster. Caso vocês não saibam, essa é uma skill da classe Caster. Eles conseguem criar um domínio onde eles têm uma maior vantagem contra os outros servos. Mas ainda não é essa a informação mais forte. Os Assassin também informam que tanto o Caster quanto o seu mestre estão pouco se lixando para a Guerra do Grau. Na verdade, os dois estão cometendo atos horríveis, sequestrando crianças e dando um fim extremamente doloroso nelas. Por isso, o padre, por ser o supervisor da Guerra do Grau, deve garantir que ela ocorra da maneira mais discreta possível. O Reese coloca a cabeça do Caster e do seu mestre a prêmio, dizendo que o mestre que derrotar os dois ganhará um selo de comando extra. Mas é claro que por debaixo dos panos, o padre já combinou com Tokiomi para que ele faça o seu servo dar o último hit no boss e assim seja o premiado com o selo extra. É pura safadeza isso, cara. Bem após isso, o Kirei chega no seu quarto lá na igreja e acaba recebendo um visitante inesperado, Gilgamesh. Ele confronta o Kirei dizendo que ele percebeu que ele tem saído sozinho durante a noite e as coisas que ele faz nessas saidinhas aí não tem nada a ver com as ordens do Tokiomi nem do seu pai. O Kirei tenta desviar o assunto, perguntando por qual motivo o herói está ali, e o Gilgamesh vem com um papo de Kirei, você tem que aproveitar a vida. Eu posso juntar vários react. Você precisa sentir das prazer. partes. Está tentando contaminar o coração de um homem de Deus? E fazendo parte é você parte, nesse corpo, Satanás. E você diz, perdão, me exaltei. É verdade que lá no começo, Não, quando o Kirei foi excluído pelo Grau para ser mestre, ele odiou a decisão do Cálice com todas as forças. Pois desde que nasceu, o maior inferno na vida do Kirei foi a sua busca interminável por um propósito na vida. E esse é o principal motivo dele ficar perseguindo o Kiritsu o anime inteiro. O Kirei se identifica demais com o assassino de magos, pois ambos andaram pelo mundo todo trabalhando como mercenários e assassinos, e a grande dúvida do Kirei é se ao contrário dele, o Kiritsu já encontrou um objetivo na vida dele. É por esse motivo que o Kirei quer tanto conhecer o Kiritsu. Ele quer saber qual é o objetivo dele nessa Guerra do Grau. Bem, o Kiritsu se encontra com a Airi e a Saber para discutirem ali as suas estratégias. Agora que a cabeça do Caster está a prêmio e uma trégua entre uma conspiração foi decretada, novas medidas terão que ser tomadas por eles. Porém, enquanto eles estavam reunidos, olha só quem decide visitar eles pessoalmente. Opa! Ele surge nas redondezas ali do castelo, trazendo consigo um grupo de crianças, e porque ele achou para caçar e eliminar cada uma delas até que a Saber apareça para ele. A Saber então é mandada para eliminar ele e recebe como aliado inesperado o nosso menino Lancer. Sim, tanto ele quanto seu mestre conseguiram sobreviver à explosão feita pelo Kiritsu. E se o Lancer está ali, onde está o seu mestre? É aí que está a questão. Enquanto o Erumerói mandou o Lancer para derrotar o Caster, o mesmo foi até o castelo para buscar vingança pelo ataque do Kiritsu. Bem, o Erumerói não é um mago da alta casta à toa. Ele tem como principal magia uma espécie de substância que assume ali várias formas diferentes, além de ser extremamente resistente, tanto que foi dessa forma que ele sobreviveu à explosão do prédio lá, provocada pelo Kiritsu, né? E com um escudo praticamente imperfurável, nenhuma das armas do Kiritsu consegue atingir o mago. Quer dizer, nenhuma não, pois o assassino de magos ainda não usou seu grande trunfo. O Kiritsu puxa uma arma estranha do seu bolso, aponta pro Erumerói, e quando ele puxa o gatilho, sim, o Kiritsu perfura a defesa quase que perfeita do Erumerói. Mas para ter feito um estrago tão grande, não podia ter sido qualquer arma. Acontece que as balas daquela arma são feitas das próprias costelas do Kiritsu. Sim, a famosa skill bala de osso. O estrago daquelas balas para um mero mortal é apenas como de um projétil comum, sabe? Aí é como se você fosse baleado normal. Mas para um mago, é quase um falecido hit, meus amigos. E ainda que o inimigo não morra, o choque nos circuitos mágicos do mago
mago vai ser tão grande que o mago que levar um tiro desse em cheio provavelmente nunca mais poderá usar magia. Pra sorte do Erumerói, o Kiritsu não consegue terminar de capotar ele, pois o lance assim que ele conseguiu destruir o livro do Caster juntamente com a Seiya. Foi correndo até o mestre e por sorte conseguiu sair vazado com ele ainda vivo. Mas é agora que vem a novela. Você acha mesmo que esse cara já se lascou muito nessa série? Ah, meus amigos, é apenas o começo do drama dele. Lembra lá atrás que eu disse pra vocês guardarem essa olhadinha que a esposa dele dá pro lance? Então, acontece que eu mostrei de maneira mais cômica, mais cedo, mas tipo, vira o mundo realmente tem uma de suas skills, a habilidade de qualquer mulher que olhar pra ele se apaixonar automaticamente. E acontece que dependendo da situação, você pode chamar isso de uma habilidade ou então uma maldição. O Erumerói acorda amarrado em uma maca ali e quem recepciona ele é a Solai. Ela diz que ele nunca mais poderá usar magia de novo por causa do dano que ele sofreu da bala de osso e por causa disso ela pede que ele transfira os seus selos de comando para ela para que ela continue a guerra no seu lugar, pois talvez com o poder ilimitado do grau ele possa recuperar os seus poderes mágicos. Mas o Erumerói já se tocou da situação. Ele escutou os heróis falando que o Diromundo tinha uma skill chamada comedor de casadas. É lógico que a mulher dele só tá querendo ser a mestra do lance pra saber se ele consegue meter a lança dele em outros lugares além do próprio peito. Então a porra do selo de comando... Ele não é real, Solai. Eu sou muito melhor. Ele tem pintinha na cara. Eu posso fazer uma cirurgia pra colocar uma mulher. E a porra do cabelo que você prometeu e nunca implantou? Mas qual o problema disso, mulher? Já disse que não gosto de homem careca. Lance, o Erumerói gentilmente me deixou ser sua mestra. Enquanto uns choram em um lugar, outros bebem e festejam em outro. Pelo menos foi isso que o Ryder decidiu fazer com seus outros dois companheiros reis. Ele convida a Arthur e o Gilgamesh para juntos beberem e conversarem um pouco naquela noite. E sobre o que os três reis lendários irão conversar nessa festa. De acordo com Alexandre, ele quer que os três compartilhem seus desejos para com o grau, e aquele que tiver o desejo mais digno terá o direito de ter a posse do caneco sagrado sem lutar. Ou seja, o Alexandre quer decidir a guerra do grau na base da bebida e da conversa, praticamente um podcast do Santo Grau. O primeiro a falar seu motivo é o Gilgamesh. Ele diz que não tem nenhum desejo para pedir ao grau. O único motivo dele estar lutando essa guerra é porque ele considera todos os tesouros do mundo como seu. Portanto, a guerra do grau para ele não é nada mais do que uma tentativa de 6 ladrões de tentarem roubar um tesouro que já é seu. Já o Alexandre tem um desejo muito mais simples. Ele quer reencarnar no mundo atual. Só isso. Até o Eiba dá uma bronca nele falando que ele tinha dito que queria conquistar o mundo novamente. Então por que acabou com ele? Mas aí o rei da Macedônia corrige o seu parceiro dizendo que ele deseja sim dominar o mundo. E depois disso ele ainda corre atrás dela. Gato demais. É que o grau deu um corpo físico para ele novamente. A conquista mundial que ele falou que desejava deve vir do seu esforço e não dado de bandeja pelo grau, sabe? Mas é agora que vem a polêmica. Artúria vai e revela o seu desejo. Esse vídeo já desejo pra editar, mas corrigir ok. os erros do passado que fizeram o meu reino cair. Não parece nada demais, né? Mas isso causa um climão do cara entre a Saber e o Alexandre. Ele mostra sua total decepção com a rainha Artúria, pois para o rei dos conquistadores, apagar o passado de um rei é uma grande blasfêmia, sabe? A discussão dos dois estava cada vez mais tensa até que um quarto século podcast. Do nada, surge das sombras do castelo todos os servos assassins do Kirei. Eles foram enviados ali a mando do seu mestre, que foi ordenado pelo Tokiomi a tentar emboscar os mestres do Ryder e da Saber, e também ver se os inimigos ali não tem nenhuma skillzinha escondida na manga. E para o azar colossal dos assassinos, realmente tinha. Ryder fica de pé e diz que irá mostrar para Saber o que um rei de verdade é. Um forte vento começa a percorrer todo o castelo. Um raio de luz sai do corpo do Ryder e toca todos que estavam ali. Aquilo significava que o mais poderoso fantasma nobre havia sido ativado. É como fosse pai e filha, é muito bonitinho. A amizade deles. Como eu já disse, os fantasmas nobres são personificações dos mitos envolvendo aquele determinado servo. E o Ryder até agora só mostrou uma carroça de... As cagadas que eu fiz no meu reino. Qual a primeira coisa que se passa na nossa cabeça quando ouvimos o nome Alexandre o Grande? Aquele que conquistou e afundou nações ao seu comando. Meus amigos, é exatamente esse o seu fantasma nobre mais poderoso. Todos foram teleportados para um espaço imaginário único do Alexandre. Desfazer tudo que você fez como rei. Poderoso fantasma
fantasma É por isso que eles ficaram putos. Rainion Hintaroi invoca o gigantesco exército que Alexandre o Grande juntou ao longo de suas lutas. Todos aqueles soldados ali têm a força de um servo do grau. E todos estão ali para marcharem juntamente com seu rei para mais uma batalha. E meus amigos, quando os Arsashim veem aquela multidão vindo para cima deles... Bem, o massacre foi quase anticlimático, porque os Arsashim foram capotados numa facilidade tão grande que o Alexandre deve ter até se arrependido de ter gastado tanta mana num servo tão fraco. E agora, sem seus servos, o Kirei também perde seus selos de comando, tirando ele assim, oficialmente, da Quarta Guerra do Santo Grau. Eu não queria mesmo. Sabe o Caster? Lembra dele ainda? Então, ninguém ainda conseguiu capotar ele, porque será, não é mesmo? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... E por causa dessa demora Faquinha. pra capotarem ele, o cara passa de todos os limites e simplesmente O carro summona um monstro gigante no lago de alegórico, Fuyuki. E como é sempre bom que ressaltar foi que a pilotado Guerra do pelo Grau Pop, deve ocorrer da maneira mais discreta Zeus. possível. Por causa O carro disso, o Reese pede alegórico reforços de para a Nick. igreja na intenção de ocultar ao máximo a Deus da presença vitória. do monstro da população de Fuyuki. E os servos se dirigem até o local para eliminar o Caster antes que seu monstro machuque pessoas inocentes. Lancer vai destruir o monstro. Mestra, fico feliz que a senhora se preocupe tanto Centenas com de os milhares. inocentes. Eles não deviam pagar E eu falei nossa que eu não lentidão mexia, e que a luz eliminar mexia aquela sozinha. aberração. Aumentava de Mas manhã. o selo de comando, imagina as coisas Esse meu vídeo é bom. pra mim. Bem, a Saber, Lancer e Ryder se unem para juntarem forças e destruírem aquela criatura. Porém, por mais que eles cortem os seus tentáculos, eles se regeneram numa velocidade muito grande. E o pior de tudo, o monstro também fica cada vez maior. É então que o Ryder teleporta o monstro para o seu Aion e pelo menos para dar tempo dos outros conseguirem pensar em uma estratégia para vencer o monstro. E é aí que a Saber revela que tem sim um fantasma nobre que pode eliminar o monstro de uma vez por todas. O único problema é que para usar ele, ela precisará dos dois braços. E é nesse momento que o lance é uma demonstração máxima de heroísmo, quebra o seu próprio fantasma nobre para que a Saber seja curada da sua ferida. E dessa forma, a nossa rainha Arthur enfim poderá demonstrar pra gente o seu fantasma nobre mais poderoso. E esse fantasma nobre é a lenda da espada mais famosa dentre os heróis. Ela é a espada que inspira todos os heróis do passado, do presente e até mesmo os do futuro. E o nome do seu fantasma nobre mais poderoso é Excalibur, um fantasma nobre que lança uma rajada de energia dourada com poder imensurável, capaz de pulverizar tanto o Caster quanto o seu monstro em um imenso clarão de luz. A Guerra do Grau deve ocorrer da maneira mais discreta. Atos dignos, assim morais. É hoje que eu faço o lance se vestir de... Vai, faca! Sim, meus amigos, enquanto rolava a luta contra o Caster, a Maia foi até onde a Solar estava e passou Eu ainda a acho que esse lambida no monstro braço comia a mana dela, deixando da a ser um atmosfera direito pra de ficar usar os também. selos de comando, porque agora ela está sem um braço, não é mesmo? E sequestrando ela para mais tarde executar o plano que o Kiritsu tem para eliminar o Lancer de uma vez por todas. Bem, na mesma noite que o Destruir duas Caster foi fortalezas. derrotado, o Eru Herói já foi voando para a Fortalezas igreja barras atrás dos castelos. seus selos de comando de bônus lá, né? Porque apesar Barra da sempre poder ter se destruído vestir o uma cidade Caster, inteira tudo em isso um só foi golpe. possível porque o Lancer destruiu o seu próprio fantasma nobre, né? Basicamente O padre uma dá bomba o selo de comando pro cara e o Eru Herói vai lá e dá um tiro no padre. Sim, desse jeito, full gratuito. Já deu pra perceber que o Eru Herói tá desesperado. A espada Ele não sagrada tá é bem mais da famosa de cabeça. todas. E falando em padre, o Kirei salvou o cara. Ai meu Deus, eu esqueci de falar que ao mesmo tempo. Bagaçar! Opa, isso carimbou. O cara continua, mas não se preocupe não que eu vou resumir a luta dos dois aqui pra vocês. A mais sacada das espadas. Porém, Tirando em vez de Durandal. terminar Durandal é de mais capotar o inimigo poderoso de do todos, mestre, mas o a Kirei foi Excalibur é lá, mais famosa. curou o cara e levou O ele Durandal até tem a uma arma frente da de mansão menino de que matou. Deus E e tal. por que o cara fez isso? Uma É coisa exatamente isso. patamar O próprio superior. Kirei A começa Excalibur a é mais questionar poderosa que a enquanto volta pra minha igreja. mortal É como se por constar. dentro ele quisesse que o Tá, caos porra, rolasse menor. solto nessa guerra, sabe? Pois se vocês lembram bem, o fantasma nobre do Berserk, do Caria, é a arma perfeita para bater de frente com o portão da Babilônia do Gilgamesh. Então alguma coisa dentro do Kirei tá querendo que o caos role solto pra cima do seu mestre. E quando ele finalmente chega na igreja, Ficou dando ele bobeira encontra dando o isso. seu pai Você tá numa já guerra, você tem que lembrar deitado disso. no chão. Bem, quando o Kirei liga Tristaço pra funerária, a Saber e a Ari vão até um local abandonado onde
De acordo com Kiritsu, estão escondidos o Erumerói e o Lancer. As duas ali não são informadas pelo Kiritsu sobre qual é o plano dele. Então, já que os dois espíritos heróicos estão ali de bobeira, eles já partem para aquele famoso X1 saudável só de respeito. Porém, enquanto eles lutavam, o Erumerói estava ali escondidinho. Ele matou a porra do juiz da guerra. Você olha pro lado, tá a porra do Kiritsu apontando a cabeça pra esposa dele, tá a porra do Kiritsu apontando a arma pra cabeça da Solai. Ele joga um pedaço de papel pro Erumerói e quando o mesmo lê, ele nota que aquilo é um documento que, quando assinado, suas condições jamais poderão ser quebradas. Nele dizia que caso fosse assinado pelo mestre do Lancer, o Kiritsu não poderia encostar um único dedo nem nele, nem na sua esposa. O assassino de magos coloca pressão, mas o Erumerói reluta um pouco, pois o problema era a condição que ele teria que cumprir caso assinasse o contrato. O Erumerói então olha para sua esposa e, apesar de ter sido torturado e quebrado por ela, ainda assim seu amor fala mais alto e a fim de preservar a vida dela, ele atende à condição do contrato. Só quero ver o caos, não tem mandar o seu servo tirar a própria vida. Quando vira um crava a própria lança em seu peito, ele coloca para fora todo o ódio e angústia que ele estava sentindo. Ele que esteve aguentando toda a humilhação do seu mestre e mesmo assim nunca deixou de querer agir da maneira mais honrosa e leal com ele, mesmo assim ele acabou sendo traído por ele. Suas últimas palavras para Seibe e o Kiritsu são de que seus sonhos sejam amaldiçoados pelo grau. E o Erumerói, após perceber que saiu da guerra sem vitória e sem seus poderes mágicos, pelo menos pergunta pro Kiritsu: você irá cumprir com o contrato? Sim, como dito no contrato, eu não posso machucar nem você nem sua esposa. Mas eu não disse que outra pessoa não poderia. Com a morte do Lancer e seu mestre, além também da morte do seu maior apoiador, Tokiomi decidiu fazer uma proposta de aliança com a Aire e a Seibe. Segundo ele, o ritual de Fuyuki foi criado para favorecer as três antigas famílias. E como atualmente a guerra está com apenas um participando, que se referindo assim ao Eiba e o Alexandre, ele sugere que os dois lados façam uma trégua temporária até que Aire e seu mestre sejam eliminados. Aire então pede como condição quarto dedo dele, ele vai lá e quer salvar ela. Da guerra do Santo Grau. Não apenas isso, que ele suma do Japão o mais rápido possível. Esse medo por ele tem motivo, pois o Kirei é um cara que ninguém consegue confiar. Todas as vezes que ele cruzou com ela, o bicho se mostrou uma máquina de matar capaz de bater de frente com o Kiritsu. Então tirar ele da guerra pelo menos daria um grande alívio para a equipe da Saber. Tokiomi não vê problemas com a condição e diz que até o próximo amanhecer o Kirei já estará a caminho do aeroporto. Depois disso o Kirei vai todo rebaixado para o seu quarto para ir já ir arrumando a sua mala, e enquanto isso ele acaba sendo visitado novamente pelo Gilgamesh. Como sempre, ele está ali atentando a cabeça do Kirei, jogando pensamentos de você tem que aproveitar a vida, Kirei. E é aí que vem a reviravolta, ele não mentiu. Amigos. O Kirei revela que não pretendia abandonar a guerra coisa nenhuma. Ele puxa a manga da camisa e mostra todos os selos de comando que seu pai deixou para ele assim que morreu. Claro que o pai esperava que ele usasse os selos de comando para favorecer o Tokiomi. Porém, a partir de agora, o Kirei está participando da Guerra do Grau para favorecer a si mesmo. Mas aí tem um pequeno problema, né? Ao revelar isso ao Gilgamesh, ele está falando com todas as palavras que ele irá se tornar o inimigo do próprio mestre do rei dos heróis. E o que é isso? Ele quer ser fuzilado pelo portão da Babilônia ali mesmo? Mas então ele se senta ao lado do Gilgamesh e revela para ele o verdadeiro propósito. Amarrou ele no árvore, ele quebrou a porra da árvore na força bruta e jogou a árvore nelas. Abrisse um portal até a raiz. E o requisito para que esse ritual tenha êxito é que sejam feitos 7 sacrifícios. Sim, 7 sacrifícios. Isso estranha um pouco o Gilgamesh, pois a proposta era que ele e o Tokiomi poderiam ter um desejo realizado pelo grau, mas então o Kirei ilumina a cabeça dele dizendo que o seu mestre não usou seus selos de comando nele, pois no fim da guerra ele quebrou a porra da árvore na força. O Gilgamesh na força. A própria vida. E depois de revelar tudo isso, o Kirei vai e diz: então, rei dos heróis, está preparado? Boa viagem, meu pupilo. Gostaria que seu pai estivesse aqui para agradecê-lo. Vai lá agradecer ele pessoalmente, então, otário! Mas, gente... Qual é, Tokiomi? Vem pro pau. Não esse, caralho. Então este é seu futebol da sexta-feira, Tokiomi. Cala a boca! Você estava beijando meu homem!
Bem, enquanto o nosso menino Kirei começa finalmente a aproveitar a sua própria vida com seu mais novo servo, o anime nos mostra um pequeno flashback do passado do Kiritsu. E qual é a história desse menino pimposo? O pai era um mago maluco, transformou a ilha inteira onde ele vivia em zumbis do The Walking Dead. Nisso o Kiritsu capota o próprio pai, começa a viver uma vida de mercenário com uma mulher firmeza chamada Natália. Ela torra 2 costelas do moleque para transformar em bala. Cê é louco, mulher é gente boa demais essa aí. Os dois trabalham como mercenários por uns bons anos. Ela acaba ficando presa em um avião repleto de vespas, que caso o avião pouse na terra, irão transformar a cidade inteira em zumbis, tipo aquele lá da ilha do pai do Kiritsu. Nisso a Natália diz, fudeu, o Kiritsu diz, tem um plano, e ela, que plano? E essa foi a linda história do Emiya Kiritsu. Dois sacanagem, Nesse isso meio tempo, nunca dá Kirei certo. captura a Airi e finalmente Tipo, nunca confronta dá ela, coisa querendo boa. saber a resposta da dúvida que ele mais teve no anime todo. O que diabos o Kiritsu quer pedir ao Grau? E aí a Airi revela A que o faca desejo que ele do deu Kiritsu como quer premiação pedir ao pra se tornar Grau um é mago, que porque todas ele as era mestre guerras e dele. confrontos do Foi a mundo mesma faca que ele usou pra finalmente poder matar cheguem ele. ao fim. Em suma, Foi a paz pro pau. ao ouvir isso, o Kirei capota a Airi, que mais tarde vira o receptáculo Foi pro pau do Grau. também, amigo. Inclusive, Não, eu esse- acabei esquecendo de revelar isso mais cedo, mas a Airi é um homúnculo criado pelos Ah, não. Asgard para ser o receptáculo do Grau. Então, mesmo se ela não morresse pro Kirei, seu corpo eventualmente iria se tornar o The receptáculo Walking Dead. do Grau, que também é Aham. chamado de Grau Menor. Kirei, agora irritado com o desejo do seu admirador secreto ser a paz mundial, finalmente encontra Gente dentro boa. de si o desejo que ele tanto lutou para achar. Aí Se daí ele gente quer boa. a paz, eu irei querer Eu a culpa guerra. que é, podia ter Se ele abandonado. quer a vida, eu irei querer a morte. Se ele quer segurar o Grau, E eu irei usou pra cortar botar de suas bala pra ele mãos. usar Estão depois, sentindo né? esse Pra cheirinho usar. lá? É o clímax da 4ª Guerra do Santo Grau chegando, meus amigos. E com o fim Ela já sabia que próximo, acontecia as isso. 3 últimas batalhas dessa guerra já estão decididas. O Ela Wei e Rider tendo nesse fez. momento seguem até o encontro do Vai ter o pai e a Gilgamesh. Mac Já que eu sempre tive que se matar. encontram em um Pra poder estacionamento salvar o do mundo. Berserk. Porque senão ia E lá prestar. finalmente eles terão a sua última batalha. Além disso, o Berserk finalmente retira o seu elmo e mostra qual a sua verdadeira identidade. E por último, claro que não poderia faltar a luta final. A batalha Eu só de queria Emiya paz. Kiritsu contra o Kirei Kotomi. O assassino só Mas quer paz. como diria o Jack, Vamos poupar. bem, o Alexandre, como sempre, está tomando uma pinga com o Gilgamesh antes da luta dos dois começar. Inclusive, antes da luta começar, o Alexandre tenta pela última vez usar o seu famoso "Imagina o meu exército equipado com as suas armas". Então, bora juntar? O Gilgamesh nega enquanto ri, os dois dão as costas e o Alexandre usa o seu fantasma novo. É agora, meus amigos, o exército de Alexandre o Grande cavalga Caramba, esse negócio fala muito em alto. direção ao rei da Babilônia e... Bem, então... Sim, quando achávamos que o portão da Babilônia era o grande hack do Gilgamesh, descobrimos que na verdade é dentro dele que reside o seu fantasma nobre mais poderoso. É a espada da ruptura. Eu até agora não entendi direito porque ela é tão OP, mas em suma, ela esbagaça tudo. Lutar contra o Gilgamesh usando ela é full perder um família. No fim, já sabendo o que irá acontecer, o Alexandre pergunta se o Weiba quer ser o servo dele. E com o garoto chorando e respondendo Botaram o Jack que sim, Stripador, ele então coloca o no chão, assassino de Posse diz Justa que pra a ser ordem uma de seu loja. rei é que ele viva e Ele fale chamado de para maior todos assassino do mundo por causa que ele nunca foi dele pego. Nem naquela Sherlock batalha. Holmes achou ele. Depois disso, o Não é Ryder pela avança quantidade de sozinho pessoas que pra matou, cima e do sim como Gilgamesh, forma ele até matou. que acaba sendo Ele matou, parado deixou por por isso, um ninguém nunca tesouro sabe quem foi ele secreto até hoje. dele em forma de corrente. E por Não existe fim, quem perfeito, a não acaba ser do sendo Jack, morto porque com ninguém a nunca eia achou ele. perfurando o seu peito. Detalhe que essa arma aí só é usada por Gilgamesh quando ele reconhece um oponente como digno. Então, apesar de ser triste, o Gilgamesh E aí? reconheceu o valor do rei da Macedônia, mesmo que tenha sido uma Ele tem uma arma puta humilhação antiplanetária. na luta dos dois. Pode Inclusive, ser o ele mundo. deixa até o Weiba vivo e reconhece tipo, a lealdade dele com o Alexandre. E como eu já disse mais cedo, a Saber está lutando contra o Berserk, que revela que é ninguém menos que Lancelot,
ele dos tem um cavaleiros da fantasma Fábula, nobre dentro do a fantasma, ordem dentro do de fantasma cavaleiros da nobre. própria Rainha Artúria. Sir Lancelot, o que te fez cair em tanta desgraça? É a espada porra foi do criada pessoal pra matar dizendo que eu deuses. comentei meu casal na sua foto No com a mínimo sua tem que mulher, ter meu poder rei. assistir o Venha mundo. me desfere um golpe fatal no antigo companheiro e dá um fim tanto à vida dele quanto à do seu mestre, que morre bem na frente da garotinha que E ele, além disso, ainda conquistou a Enquanto confiança rolava do isso, cara que foi Kirito criado e pelos Kirei deuses pra poder estavam matar se ele. matando numa sala toda branca. E na moral, essa Ele conquistou cena a confiança do dos cara que foi dois feito lutando pra literalmente muito matar foda. ele. Uns anos atrás, eles estavam em todos aqueles... E ainda quando esse amigo dele Black morreu, ele fez Epic dele uma Enemies cópia of do Story. Os dois literalmente se poder dele, esbagaçam de todas as que é as formas, correntes. porém antes que os dois terminassem seu combate, Carrega o seu Grau nome e escolhe tudo. o seu vencedor. E ele é... Kiritsu, meus amigos. A Aire, agora sobre a forma de recipiente do Grau, chega até o Kiritsu e parabeniza. Porém, aquela ali não é a Você Aire quer que a gente vingança? conhece. Ela Não. logo revela que na verdade Se eu é a lutasse, essência eu do Grau morrer. que E o meu herdou mestre me o de volta desejo também, de velho. renascer no Então mundo. homenageei Sim, o mas que e o você meu viu. desejo? Foi bem bonito essa parte. Claro, claro. Todos temos algum desejo, não é mesmo? Pois é, Oi, você pesado. vai realizar meu desejo, não é? Querido seu bobo, você já sabe como realizar seu desejo. Vem cá, vamos fazer um exercício criativo aqui. Se você tem 2 barcos... Bom, você comentou na história quando você pegou meia dele. E você pode salvar um. Mas o reator não se Você suportava vê, porque ele grau amava aí. vocês dois. Minha mãe do céu! Eu não entendo isso, mas era aquela coisa que era contra. Tem uma fábula de um filme que o reator, sabendo que se acontecer isso, perdeu os dois. Prefere viver em paz. Porque ele ama os dois, não queria perder nenhum dos dois. Mesmo sabendo que traiu a confiança dele. Eu ainda acho que eu queria ganhar. Mas nunca dá pra saber. Querer não, queria isso, quer dizer. O Gal queria que ele matasse milhões pra poder salvar bilhões. Aí ele tacou o foda-se e mandou destruir tudo. O Gal tava corrompido pelo... o herói maligno da caça e proibida. Ele percebeu que ia dar merda e mandou destruir tudo. Sei, velho, destrói aí, vai do cacete. E esse foi o vídeo react do Fate Resumão parte 1 do canal Matheus.